Olá pessoal, eu sou o Anderson Thiago, editor-geral do Intocados, e eu tô aqui para gravar um vídeo de book haul para vocês. Mas primeiro eu tenho que explicar por que a gente não tem gravado tantos vídeos recentemente e por que sou eu que tô aqui e não a Dani. Não é nada de ruim, na verdade é algo de muito bom. A Dani ela tá grávida, ela tá esperando o nosso primeiro filho, uma filha no caso, e além disso ela tá trabalhando na tradução de um livro para ser publicado pela Dark Side Books. Acredito que no próximo ano. Ela não tá com muito tempo para fazer esses vídeos. E eu também não tinha muita certeza se eu deveria assumir no lugar dela ou se eu deveria deixar parado até que ela voltasse. Mas vendo tanta gente pedindo a volta dos vídeos e tanta gente se inscrevendo no canal, então nesse período eu vou fazer os vídeos no lugar dela e quando ela estiver bem para voltar, ela vai voltar para continuar o canal da Biblioteca Fantástica da Dani. Esse book haul ele vai compreender os meses entre maio e julho. Para não ficar muito extenso, já que a gente comprou muita coisa nesses 3 meses, eu decidi dividir em 3 partes, então vamos começar. Um dos livros que comprei nesses meses foi um dos lançamentos mais aguardados do ano, The Dinosaur Lords, do autor Victor Milan. A história é ambientada em um cenário medieval muito parecido com a Europa, só que nesse caso os dinossauros convivem com os seres humanos e são usados principalmente como montarias de guerra. Desde que a capa e a sinopse foram reveladas no ano passado, esse livro estava na minha lista, então assim que sair eu já comprei logo. Eu já li e já fiz a resenha lá para o Intocados, então se você quiser saber mais sobre o livro é só clicar lá na nossa resenha, vai estar o link aqui na descrição. Acredito que todos vocês já saibam que o livro vai ser lançado esse mês pela Dark Side Books no Brasil, com o título Os Senhores dos Dinossauros. Não é tão comum um livro ser lançado no Brasil assim tão perto do seu lançamento internacional. Ele foi lançado mês passado? Isso só acontece quase que exclusivamente com best-sellers. Esse próximo livro, The Liar's Key, a gente recebeu direto do autor Mark Lawrence. Desde o lançamento de Prince of Thorns pela Dark Side Books, o Intocados tem apoiado e divulgado o trabalho do autor e essa foi uma forma dele agradecer esse apoio. The Liar's Key é o segundo livro da trilogia The Red Queen's War. Prince of Fools, que é o primeiro livro dessa trilogia, que no Brasil foi nomeada de A Guerra da Rainha Vermelha, vai ser lançado em novembro pela Dark Side Books. Apesar de ser ambientada no mesmo cenário da trilogia dos espinhos, essa série pode ser lida independente. Eu já li Prince of Fools e na minha opinião essa série, que segue as aventuras de um príncipe covarde e de um guerreiro viking, é muito melhor do que qualquer livro da trilogia dos espinhos. Se você curtiu a trilogia dos espinhos, tem tudo para gostar ainda mais dessa nova trilogia. E se você não gostou da história do George Ancroft, essa é uma boa oportunidade de dar uma chance para o autor te surpreender. Se você quiser saber mais sobre Prince of Fools e a trilogia A Guerra da Rainha Vermelha, no Intocados a gente tem um texto já sobre Prince of Fools, então você pode checar lá. Outro livro que vai ser publicado esse mês pela Dark Side Books e que eu comprei foi The Hellbound Horde, do autor Clive Barker. No Brasil, o livro vai sair como Hellraiser, Renascido do Inferno. Trata-se de uma história curta que inspirou um dos clássicos dos filmes de terror, Hellraiser. O autor é considerado um dos grandes nomes da literatura de horror, e isso, aliado ao excelente trabalho gráfico que a Dark Side colocou nessa edição, tornam esse item indispensável para os fãs do gênero. Em breve, resenha dele lá no Intocados. Outro grande autor moderno, mas no gênero da ficção científica, é o John Scalzi. E a gente comprou 2 livros dele nesses meses. O primeiro, Red Shirts, é uma espécie de space opera de comédia que faz uma paródia com Star Trek. Quem é fã da série sabe que aqueles que usam os uniformes vermelhos são sempre os que morrem nas missões. O nome do livro, Red Shirts, Camisas Vermelhas, é uma referência a esse fato. A história se desenrola quando o personagem principal, um dos Camisas Vermelhas, descobre uma informação que pode desvendar por que um deles sempre morre nas missões enquanto o capitão e o oficial de ciência sempre escapam. Outro livro do John Scalzi que compramos foi Fusination. Esse livro é uma reinterpretação de uma história que foi indicada ao Hugo em 1962 e escrita por H. Beam Piper. Nesse livro, grandes corporações da Terra têm licença para explorar outros planetas em busca de minérios. O empreiteiro John Holloway chega ao planeta Zaratustra para liderar uma dessas explorações. Lá ele descobre uma grande reserva de minérios que pode torná-lo rico por várias gerações. Só que junto com essas reservas ele encontra umas raças de adoráveis seres inteligentes daquele planeta. Seres que lembram gatos sobre 2 patas. O problema é que caso o planeta apresente vida inteligente, as licenças de exploração são revogadas e adeus lucro. Embora a trama possa parecer estranha, todas as resenhas que eu li concordam que é um livro fenomenal. A Dani já leu e ela achou excelente.
Outro livro que eu comprei que vai ser publicado no Brasil, mas ainda sem previsão de data, é Blackbirds, do autor Chuck Wendig. O livro segue a vida de Miriam Black, uma mulher que ao olhar para uma pessoa, ela sabe exatamente a data que aquela pessoa vai morrer. Isso já se tornou até algo comum para ela, só que quando ela pega carona com o Lewis e vê que ele vai morrer daqui a 30 dias e que a próxima da lista vai ser ela vai ter que fazer de tudo para salvar Lewis e assim salvar a si mesma. A Dark Shade of Magic, da autora V.E. Schwab, foi um dos lançamentos mais comentados desse ano. É uma história de fantasia urbana com viagens entre dimensões, cada uma delas com a sua própria versão de Londres, moldada pela mágica existente nessa dimensão. Nela nós acompanhamos o Kel, um dos 2 magos que podem viajar entre essas dimensões. Ele usa esse poder para contrabandear artefatos entre uma dimensão e outra, algo que é proibido. Só que um desses objetos que ele está tentando contrabandear é algo muito perigoso. A aventura começa quando esse artefato é roubado por uma jovem ladra chamada Layla. Recentemente, o livro foi anunciado para lançamento no Brasil pela editora Record, com o nome Um Tom Mais Escuro de Magia. Outro livro que eu comprei foi The Mechanical, do autor Ian Tregillis. O livro é uma mistura de história alternativa, ficção científica e steampunk. No século XVII, um inventor holandês criou um exército de autômatos mecânicos chamados clackers, seres capazes de pensar, mas ainda assim obedientes aos seus criadores. Com isso, o Império Holandês se tornou o poder dominante no mundo. A história em si se passa no século XIX e segue 2 personagens. A espiã da corte francesa, agora exilada na América, Berenice Charlotte, e o clacker Jax, que deseja acima de tudo ser livre. Esse próximo livro, The Great Bazaar in Brian's Gold, a Dani recebeu do próprio autor Peter V. Brett. Trata-se de um livro com 2 histórias curtas sobre o Arlen, o protagonista de O Protegido, enquanto ele ainda trabalhava como mensageiro. Além disso, o livro tem algumas cenas que foram deletadas da versão final de O Protegido. Acredito que a Darkside deve lançar essas histórias em algum momento, mas caso vocês não queiram esperar, já existe uma versão de Portugal desse livro. Só que cuidado, na versão de Portugal tem uma história extra chamada The Messenger's Legacy, o legado do mensageiro, que contém spoilers do 3º livro da série. Lá no Intocados você pode conferir a resenha de O Protegido, caso você não conheça ainda a série, e uma entrevista com o autor Peter V. Brett. Seven Eves, do autor Neil Stephenson, mais conhecido no Brasil por Snow Crash, foi um dos lançamentos mais comentados do ano também. O livro tem uma premissa bastante interessante. Quando a Terra vira uma bomba relógio, a humanidade se une para evitar a sua própria extinção. Alguns poucos sobreviventes conseguem escapar para o espaço antes do fim do mundo como o conhecemos. Após 5.000 anos, os descendentes desses poucos sobreviventes, agora divididos em 7 raças diferentes, voltam para uma missão de exploração a um planeta desconhecido chamado Terra. Se você quiser saber mais sobre o autor, é só conferir a resenha de Snow Crash lá no Intocados. Esse livro aqui, Ex-Heroes, do autor Peter Clines, eu dei de presente a Daniela no Dia dos Namorados. Ele une 2 elementos que estão em alta nesse momento, os super-heróis e os zumbis. Isso mesmo, um grande apocalipse zumbi aconteceu e os super-heróis são a última esperança da humanidade. Eu tô muito curioso para saber como foi que ficou essa mistura. No Brasil, o livro já saiu com o nome de Ex-Heróis, pela editora Novo Século, e algumas das suas continuações também já foram publicadas. O último livro dessa primeira parte do Book Haul é o Tower Lord, do autor Anthony Ryan. Esse livro é a continuação de A Canção do Sangue, que já foi publicado aí no Brasil pela editora Leia, mas pelo que eu li ele parece ser bem diferente do seu antecessor. Isso porque A Canção do Sangue é contado unicamente do ponto de vista do seu protagonista, o Vailin. Enquanto o Tower Lord, que no Brasil vai ser publicado talvez ainda esse ano com o nome de O Senhor da Torre, a história é contada por múltiplos pontos de vista. As resenhas que eu li concordam que o primeiro livro é bem melhor do que o segundo, mas este não deixa de ser bem avaliado lá fora. Se você quiser saber mais sobre a obra, lá no Intocados tem a resenha de A Canção do Sangue e também tem uma entrevista exclusiva com o autor. É só conferir lá. Então pessoal, aqui a gente encerra a primeira parte do Book Haul. Eu pretendo trazer a segunda parte já na semana que vem, com mais livros que a gente comprou no período de maio a julho. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar uma curtida e de comentar o que você achou sobre esses livros que a gente falou. Você também pode curtir a gente lá no Facebook, na página Intocados, ou então direto no nosso site para conferir todo o conteúdo que a gente tem, resenhas, entrevistas, entre outras coisas. Pessoal, até a próxima, valeu!